Salve, salve, queridos alunos e alunas. Nessa videoaula de hoje, eu vou falar para vocês dos conceitos aí de cidadania, direitos e também de movimentos sociais. Quando nós pensamos aí o conceito de cidadania, normalmente ele está atrelado à ideia aí do Estado moderno, que tem como objetivo a expectativa da garantia dos chamados direitos essenciais. Um exemplo disso é o chamado direito à vida. Então, quando pensamos aí no conceito de cidadania, pensamos aí no conceito cidadania atrelada à ideia do Estado moderno, do século XVIII para frente, final aí de 1700 para frente. A conquista e a manutenção de direitos, normalmente ela vai estar atrelada às ações individuais e de grupos que lutam aí por esses direitos através dos movimentos sociais. Movimentos sociais e direitos, então, sempre vão estar muito próximos. Quando a gente pensa aí na categoria de direitos, pensamos em alguns intelectuais, alguns pensadores que começam aí a estruturar a ideia dos direitos. O primeiro deles é Thomas Hobbes, que viveu aí entre 1588 e 1679, onde ele vai dizer que os indivíduos, que as pessoas, elas são naturalmente iguais e lutam aí por seus interesses. Cada indivíduo, então, luta pelo seu interesse individual. De acordo com isso, Hobbes diz que é necessário um contrato, que é esse indivíduo, né, abdicar, renunciar à sua liberdade em benefício dos outros, em benefício aí do coletivo. E a única instituição capaz de fazer com que os indivíduos eles abram mão da sua liberdade, que eles renunciem à sua liberdade, é o Estado. É por isso que Hobbes dizia que era necessário um Estado forte para coibir aí as vontades individuais. Além de Hobbes, eu também tenho John Locke, que viveu entre 1632 e 1704, onde ele vai dizer que vai existir um pacto entre homens livres e iguais. Homens livres, na verdade, são homens que possuem propriedades, que possuem bens. Então, para John Locke, a propriedade ela é fundamental no modelo capitalista de sociedade e os direitos dos indivíduos estão atrelados, relacionados à manutenção dessa propriedade. Eu também vou ter aí Jacques Bossuet, que viveu Jean-Jacques Rousseau, me perdoem, que viveu entre 1712 e 1778, onde ele vai dizer que a igualdade, né, ou os direitos, ela é pautada na ideia de liberdade. Jean-Jacques Rousseau, ele vai trazer para a gente o conceito de direito e liberdade pautado na lei. Para Rousseau, então, é a igualdade jurídica, onde todos os homens são iguais perante a lei, que os direitos eles vão ser mantidos. Eu vou ter também Karl Marx, que ele vai dizer que o trabalhador, num primeiro momento, não é um cidadão, é uma representação aí da burguesia. Para Marx, é a democracia que vai requerer aí, né? É a democracia que vai levar à igualdade social. E para Marx, para atingirmos um Estado democrático de direito, é só via uma revolução dos trabalhadores, onde os trabalhadores eles assumiriam o poder do Estado e os direitos e a igualdade entre os homens, ela seria aí garantida, ela seria conquistada. E por último, eu vou ter Emily Durkheim, que vai trazer aí para a gente a ideia de cidadania ligada ao conceito durkheimiano de coesão social. A coesão social é quando você tem o grupo de indivíduos ou a sociedade funcionando aí de forma coesa, funcionando de forma unida. Para Durkheim, a coesão social ela só acontece no modelo de sociedade que tem como base a chamada solidariedade orgânica, na divisão do trabalho, onde os homens dependem um dos outros. Um exemplo que eu posso dar aí
Para vocês é que eu, enquanto pessoa, indivíduo, para sobreviver, preciso que outras pessoas e indivíduos produzam para mim. Então, a carne que eu como é produzida por um criador de gado, o arroz que eu consumo é produzido por um produtor de arroz. O combustível que eu uso no meu veículo, ele é produzido por uma empresa que extrai e refina o petróleo. Então, a ideia de solidariedade orgânica é quando na sociedade dependemos uns dos outros para nossa sobrevivência. E para Durkheim, a cidadania ela acontece quando nós estamos coesos enquanto indivíduos dentro da sociedade, onde cada cidadão e indivíduo, ou indivíduo, né, cumpre aí as suas obrigações e as leis vigentes dentro dessa sociedade. Nós vamos ter também os dois tipos de cidadania. Pensando num contexto contemporâneo aí de cidadania, eu tenho dois tipos de cidadania, de acordo com o autor do nosso texto: a formal e a real. A cidadania formal é aquela cidadania pautada nas leis, na Constituição, onde todos são iguais perante a lei. Então, a ideia de formalização da cidadania vem dentro de um contexto das leis. E eu tenho também a cidadania substantiva ou real, que é aquela cidadania que é vivida aí no dia a dia. Essa cidadania real é que vai mostrar para a gente aí a desigualdade, que exige uma luta constante aí para ser efetiva. Então, todos têm direito à vida. Mas aí, quando você pensa na realidade de uma sociedade, será que realmente isso acontece? Será que numa comunidade ou numa região onde você tem a guerra, a garantia à vida, ela realmente acontece? Será que numa comunidade ou num bairro extremamente violento, a garantia à vida ela se mantém? Então, a cidadania real é aquela onde nós temos que lutar diariamente contra a desigualdade. Nós temos que lutar constantemente para que os nossos direitos enquanto cidadãos eles sejam aí garantidos. Quando pensamos em cidadania, temos que pensar também no conceito de direitos. E aí nós fazemos uma análise dentro de um contexto histórico, né? Como esses direitos eles vão sendo construídos dentro da história. Na antiguidade, eu vou ter ali o Código de Hammurabi no século XVIII a.C., 1800 a.C., que foi o primeiro código aí que nós vamos ter entre os povos mesopotâmicos, né? Os babilônicos aí, que vai trazer uma ideia do que seria um conjunto de leis que vão reger uma sociedade. Nós vamos ter também, na Grécia Antiga, né, na cidade de Atenas, Clístenes, no século VI a.C., que vai criar um conjunto de leis aí para a população. O que precisa ficar bem claro é que tanto o Código de Hammurabi quanto as leis de Clístenes na Grécia Antiga, elas não tratavam de direitos humanos, mas foi uma primeira tentativa aí que a gente tem da construção de um conjunto de leis que vai reger a sociedade. Saindo da antiguidade, né, saindo aí da Grécia Antiga e da Babilônia Antiga, eu vou ter a Inglaterra entre os séculos 13 e 17, né, entre 1200 e 1600, alguns documentos que vão começar a trazer a ideia para a gente de leis atreladas à cidadania, né, de leis atreladas aos direitos dos cidadãos. Eu vou ter a assinatura em 1215 da chamada Magna Carta, que tinha como objetivo aí reduzir o poder aí do rei da Inglaterra e proteger os homens livres. Eu vou ter ainda na Inglaterra a Petition of Rights, em 1628, que vai reconhecer as chamadas liberdades, como a liberdade individual, né? O direito do homem de tomar as suas próprias decisões. Eu vou ter também o Bill of Rights, um outro documento que foi criado e promulgado em 1689, que implanta na Inglaterra uma monarquia constitucional. A soberania popular ela vai predominar aí. Na monarquia constitucional, o que nós vamos ter é uma constituição
que é um livro de leis, né? Vai ser a base para a aplicação dessas leis da Inglaterra. O rei já não governa mais de forma absoluta. Em 1769, eu vou ter a criação do documento Habeas Corpus Amendment Act, que vai anular qualquer tipo de prisão arbitrária na Inglaterra. O grande problema disso tudo é que essas leis, que garantiam alguns direitos do cidadão, estavam ligados somente à Inglaterra. Até que nós vamos ter, posteriormente, as chamadas Declarações Universais, que é declarações de direitos que têm como objetivo todos os homens do mundo todo. No século XVIII, 1700, nós vamos ter algumas revoluções e algumas independências que vão construir aí esses documentos com a garantia de direitos para grande parte da população. Eu vou ter em 1776 a Declaração de Direitos da Virgínia, nos Estados Unidos, que é a base para a Declaração de Independência norte-americana, que vai garantir uma série de direitos para o indivíduo, para o cidadão. Dentro ainda do contexto, né, da independência norte-americana, da Declaração de Independência norte-americana e da Constituição dos Estados Unidos de 1787, eu vou ter as 10 emendas, que vai garantir aí liberdade de culto, liberdade de palavra, liberdade de imprensa, que são direitos relacionados e atrelados ao cidadão. Até que eu vou ter a Revolução Francesa de 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde eu vou ter aí um grande número de direitos universais, principalmente direitos voltados à liberdade e à igualdade entre os homens. O grande problema dela é que essa Declaração de Direito do Homem e do Cidadão da França excluía as mulheres. Ela não era tão universal assim. Até que eu vou ter, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criado aí pela ONU no ano de 48, lembrando que a ONU ela foi criada em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, como uma instituição supranacional que está acima aí dos países para garantir a paz no mundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, ela foi baseada aí na Declaração dos Direitos dos Estados Unidos e na Declaração de Direitos da França, de 1789. Ela foi influenciada, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, foi influenciada aí pelos horrores que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, e ela vai ter uma grande extensão de direitos, né? Ela vai pensar em direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais a todos os indivíduos. E para a ONU, todos os direitos eles vão estar acima de qualquer poder, seja ele governamental ou não. Para a ONU, direito tem que ser garantido independente da nação, independente do país. Até que eu vou ter a chamada classificação dos direitos, que foi criada aí por Thomas Marshall, um sociólogo que pensa aí no contexto dos direitos. Marshall, ele divide os direitos em 3 categorias: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Para Marshall, os direitos civis são os primeiros direitos a serem criados para garantia aí do bem-estar da maioria dos cidadãos no mundo. Para Marshall, os direitos civis eles começam a ser pensados e construídos no início do século XVII, 1600, e se estendem aí até o século XVIII, 1700. Os direitos civis eles estão ligados principalmente à liberdade religiosa e de pensamento, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, a chamada liberdade contratual, a escolha do trabalho que o indivíduo, o cidadão, ele vai desempenhar, e a justiça de uma forma geral. Logo depois dos direitos civis, de acordo com Marshall, nós vamos ter aí a criação dos chamados
direitos políticos que começaram a ser reivindicados no século XVIII, finalzinho do século XVIII, 1700, e só efetivados no século XX, no início de 1900, que são os direitos eleitorais que garantem a um cidadão eleger-se ou ser eleito, né? Garante a um cidadão a possibilidade de se tornar um candidato e de ser eleito, né, a partir do momento em que ele foi um candidato. Garante também aos indivíduos a participação em associações políticas, como partidos, sindicatos e também o direito de protestar. Até que eu vou ter a criação, no início do século XX, de 1900, os chamados direitos sociais, que é o direito à educação básica, que é a educação que vocês têm aí no dia a dia de vocês, o direito à saúde, o direito aí a programas habitacionais, a garantia de casas para todos e todos, o transporte coletivo, o sistema previdenciário, né, a garantia a uma aposentadoria e ao direito também ao lazer. Quando pensamos aí no conceito de direitos e cidadania, é através dos chamados movimentos sociais que esses direitos, né, eles são construídos, questionados e também garantidos. Então, a partir desse momento, eu vou trazer para vocês quais são as características, né, dos movimentos sociais. O que é um movimento social? O que define aí um movimento social? Em linhas gerais, os movimentos sociais, eles são ações coletivas para manter ou mudar uma determinada situação. Esses movimentos sociais, eles podem ser locais, regionais, nacionais e internacionais. Exemplos de movimentos sociais são as greves trabalhistas, movimentos para melhores condições de vida tanto na cidade quanto no campo, movimentos sociais atrelados a questões étnicas, feministas, ambientais, estudantis. Quando a gente pensa nos movimentos sociais, eles acontecem a partir de algumas condições específicas. O movimento social ele precisa de apoio, recurso e instrumentos para acontecer. Apoio da sociedade, de um grupo político, recursos que são aí capital, dinheiro para que esse movimento social possa aí mobilizar-se para questionar ou para manter aí as suas pautas e os instrumentos para manter esse movimento social. As redes sociais, transporte para levar os manifestantes do movimento social para um determinado lugar. Quando a gente pensa em movimento social, nós sempre vamos ter a relação desses movimentos sociais com o Estado, com a figura do Estado, né? Com o governo de uma forma geral. O Estado, o governo não, com o Estado de uma forma geral. E essa relação, atuação em relação com o Estado, pode estar ligado a uma oposição ou parceria, né? Então, o movimento social ele pode ser questionado pelo Estado, ele pode ser questionado pelo governo. O movimento social ele pode ser apoiado aí pelo governo. Esse movimento social também ele pode surgir com o objetivo aí de combater as ações do governo, né, do poder público, que de alguma forma estão fazendo com que alguns direitos ou vários direitos de um grupo da sociedade não sejam aí garantidos. Os movimentos sociais também pressionam o Estado para resolver uma série de problemas que é de responsabilidade do próprio Estado, como saúde, segurança pública. O movimento social também pode encontrar no Estado uma parceria, né? O movimento social pode encontrar aí no poder público uma parceria para desenvolver algo positivo, como a proteção ambiental. Esses movimentos sociais também surgem para resolver problemas das comunidades. Então você vai ter aí a criação de ONGs e associações que têm como objetivo resolver um problema específico daquela comunidade. Os movimentos sociais também, eles vêm aí com o objetivo de possibilitar uma mudança social, diminuindo aí os preconceitos, diminuindo aí as discriminações. Eu vou trazer para vocês aqui
alguns contextos, né, relacionados a estudos de caso de movimentos sociais, né? Onde que esses movimentos sociais eles vão surgir? Quais são aí ah, as possibilidades de caminho que o movimento social ele pode trilhar, ele pode seguir? O primeiro exemplo que eu trago para vocês aí, atrelado ao movimento social, é o movimento ambiental, que surge aí a partir do momento em que nós temos um contexto da Revolução Industrial transformando, destruindo, se aproveitando da terra de uma forma geral. O movimento ambiental, enquanto movimento social, ele vai surgir, ele vai ganhar força na década de 1970. Nós vamos ter ações globais e também ações locais atreladas a esses movimentos. O objetivo do movimento ambiental é a criação do direito a um ambiente saudável, fazendo aí vários questionamentos e tendo várias motivações, como a proteção da diversidade da vida, como a proteção aí de algumas espécies que podem ser eliminadas, o controle do desmatamento, a preservação da qualidade de vida, da água, do ar, do solo, o controle de recursos naturais, como a água doce, o uso do petróleo, os problemas globais, como o efeito estufa, a poluição dos mares. Além do movimento ambiental, nós vamos ter aí também com muita força o movimento feminista, né, que luta aí pela igualdade entre homens e mulheres desde o século XVIII, desde 1700. Um exemplo é a Olympe de Gauges, em 1791. Né? A gente teve a Revolução Francesa em 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a Olympe de Gauges, que era uma intelectual francesa, ela fazendo uma crítica a essa sociedade patriarcal, essa sociedade que garantia somente os direitos do homem, né? ela, ela escreve a Declaração dos Direitos da Mulher. Por contestar aí o governo francês da época, Olympe de Gauges, ela foi guilhotinada. O movimento feminista também vai lutar aí pelo direito ao voto das mulheres, né, ao sufrágio das mulheres, que é uma conquista que vai acontecer só no século XX. No Brasil, as mulheres só vão ter acesso ao direito a votar em 1934, com a Constituição de 1934 aí de Getúlio Vargas. Atualmente, a pauta feminista, né, de direitos está ligada principalmente à igualdade de condições e salários entre homens e mulheres, o direito à liberdade do uso do corpo com relação à reprodução e contracepção, né, a questão aí do aborto, do direito da mulher a abortar, né, ou não, a questão da contracepção, o reconhecimento também de outras sexualidades, para sair desse contexto binário masculino e feminino, e a visão feminina de mundo, né? Contestação aí dessa ideia de uma visão mais feminina do mundo e não somente masculina. Com relação a esses movimentos, né, sociais, nós vamos observar que eles têm algumas características em comum. Eles não têm uma coordenação única, eles surgem em nível local, regional e global, tem uma grande diversidade de ideias e valores, e as ações desses movimentos sociais, elas estão focadas nos interesses, nas necessidades e nos reconhecimentos desses grupos que fazem parte aí desse movimento ou desses movimentos.